O Flávio Valente me liga de Rio Grande, digo, tu te apresenta amanhã de manhã em Porto Alegre, que tu foi convocado para a Seleção Gaúcha. Nós somos para o Uruguai representar o Brasil, que o Brasil estava numa Copa para fora, não sei o que era, da base. Salve, salve, moçada do esporte o tempo todo. Essa semana, vice-prefeito Marcos Barrichello disse o Luiz da Terra Vermelha. Eu digo, olha aí, né, tá pegando. Né? Terra Vermelha, 12 de outubro, com a José Bonifácio. E, por vezes, eu tenho dito que essa experiência aqui do projeto, com a Rosana, com o Tiago, tem permitido eu retomar conversas com pessoas que eu não via há muito tempo, com quem eu convivi diariamente por um longo tempo, e depois a gente se fala por WhatsApp, por telefone, e é o caso de Marcos Arthur Fabrício, o Kiko. Chegou tua vez de a gente trocar uma ideia aqui, falar de futebol, de família, de amizade, de trabalho. Que bom que conseguiu vir até aqui, Kiko. Como é que tá a vida? Boa tarde, Luizinho. Um prazer imenso. Tiago, um prazer imenso. Para mim é uma satisfação. E pela nossa amizade de muitos anos de próprio convivência dentro do futebol amador, dentro do futsal, dentro de tudo que eu te acompanhei, dentro de tu me acompanhando dentro do profissional. Para mim é um prazer imenso e uma satisfação muito grande. Tu sabe que tu não vai lembrar disso, porque tu que era a atração, mas o Chico Cebola, fome como era, tinha uns jogos de fim de semana, um time de futsal em 83, 82, 83, era o Joãozinho Schmidt, o Rui, o Chile, e num final de semana desses, tu deve ter vindo de Rio Grande, e aí, pô, o Kiko vai jogar para nós hoje, daí, pá, joguei com o Kiko, né? E depois fui acompanhar toda essa tua caminhada no São Luís. Mas eu queria te perguntar se tu lembra quando deu os primeiros chutes na bola, demorou para voltar para casa, porque anoitecia e o Kiko era daqueles guri que ficava jogando bola, ou isso foi só depois, no tempo de colégio? Não, Luiz, assim, ó, a nossa infância era totalmente diferente de hoje, né? Então, tu sabe muito bem, a cada esquina tinha um campinho. Morava onde? Eu morei na 21 de Abril, perto da casa do Chico Cebola. Tá. Depois eu fui morar lá em cima, né? A minha cauta era Itrasa. Meu pai era chefe de oficina, mecânico. Então, e nós fomos morar lá. Ali começou uma trajetória aonde eu fui convidado por 2 amigos meus para jogar no Piraí. Isso com 13, 14? Acho que por aí. 13, 14 anos que eu fui. Morava lá para jogar lá no Piraí. Lá no Piraí. Aí depois do Piraí, eu fui convidado pelo Osmarzinho e eu fui jogar na Incobox. Olha, futebol de campo. Futebol, né? De campo. Que era o Mauri, o Leonir e o outro irmão dele, o gordo, falecido. Isso. Esse, aí começou minha trajetória na Incobox. Olha só. Daí da Incobox. Já jogando lá atrás, na cozinha? Sempre de lateral. Mesmo? Cara. Sempre, desde novinho, sempre de lateral. Tive na escolinha do São Luís, uma época, muito tempo atrás, com o Douglas, meu irmão também, o Gilban, o Chico Cebola, Betinho. Já convivia. Nós era tudo ali da mesma turma. Tá? Foi legal, foi muito interessante a convivência, tanto que o Betinho é meu compadre, meu amigo de 40, 50 anos quase, já né? Pensou, cara? E aí fomos numa trajetória, fomos indo. Tu quer que eu continue a narração? Eu quero que tu conte, tu foi júnior. Tá, então tu foi assim, para um time profissional na categoria de base. Da Incobox. Meu irmão, o Douglas, como tu conheceu muito bem, o Douglas jogava no Coringa aqui pertinho. Time do centro. Isso, certamente. E por cargas d'água, o professor Rio, certo, me convidou para jogar, não meu irmão, mas o professor me convidou para jogar lateral. E eu vim jogar com eles. Certo. O Douglas, vamos lá então, vamos. E daí eu comecei no amador. Do Coringa,
eu fui para o Ouro Verde, levado pelo Casca, que era o zagueiro irmão do Capucho, me levou, me apresentou no Ouro Verde, e eu, gurizão com 15 anos, seu finado Valdir, tá, toda aquela turma forte, antiga. Já sempre fui de estrutura de corpo boa. Porque meu pai é uma pessoa muito forte, muito forte. O Douglas, tu conhece muito bem, estruturado. Sim. Então, ali eu fui a trajetória. Então, no momento que eu comecei a jogar os campeonatos, amador, aquela chave amarela que substituiu o Arizona, eu comecei melhorando a cada vez mais. Seu Valdir, eu tenho uma oportunidade na vida para ti. Acho que nós vamos te mandar para Porto Alegre, para o Internacional. Eu digo, tranquilo, seu Valdir, o senhor aqui. E treinava normal, com todos os maiores. Eu era o menor. O único de menor era eu na época. Sim. Mas, nesse meio caminho, eu conheci o Sérgio, um rapaz daqui de Juiz, tinha ido para o São Paulo de Rio Grande. Fez um teste, passou. O Sérgio Louco, o Sérgio Dias. O Sérgio Dias. O Sérgio Louco, isso mesmo. Sim. E aí, perguntaram, tu não tem lá um pessoal bom? Ele voltou a Juiz. Quando ele voltou para Juiz, ele me convidou. Eu, o Poti, o goleiro, que tu conhece muito bem, e o Gelson Bertolo, ponta direita, irmão do Betinho. E nós fomos. Fomos lá, fizemos o teste, passou os 3, ficamos com ele, os 4 juntos, né? Ele já tinha. Depois eu vim buscar o Douglas, meu irmão, e o Sabinho. Também foram para o São Paulo. Fomos todo mundo para o São Paulo, Rio Grande. Jogamos o campeonato estadual de juniores, que naquela época o profissional jogava, mas quem fazia a preliminar. Isso era genial. Era excepcional. É o que falta hoje. Tomei desculpa. Olha só. Porque nós íamos jogar em Porto Alegre com o Inter e Grêmio, fazer preliminar. Em Caxias, fazer preliminar. Todo lugar. Então, tu promovia o teu jogador. Todo mundo vendo a torcida chegando, né? Beira-Rio, Olímpico. Aquilo cheio. E o pessoal ia mais cedo para ver a gurizada. Exatamente. Para ver a gurizada. E vocês pegando o tempo de jogo, e tu vai trabalhando. A tal da minutagem. Isso aí. Tu trabalha com o profissional e joga nos juniores. Faz o trabalho tático com o teu treinador nos juniores, mas faz o coletivo com o profissional. Coletivo direto. Daí com ele. E aí tu vai pegando. Hoje o que falta é a manha, o conhecimento, o trabalho, o desenvolver, muito mais ainda, entendeu? Porque hoje tu não vê o guri jogar, Luiz. Com todo o respeito que eu tenho, tu não vê aquela criatividade, tu não vê... Tu vê um guri ali que a primeira coisa que quer falar é em vender. Mas tudo bem. Voltamos no nosso assunto. São Paulo... Isso é 82, 82. Né? 82. Isso aí. Isso aí, que 81, 82. Que era aquele time profissional do São Paulo... Mas era excepcional. Paulo Barroco. Astronauta, Motor. O Motor de Djalma, Tijuca, o Neca, que jogou no Grêmio. Joguei com os caras. Convivia com ele. Mas morava no campo. Nós morávamos no campo. Deus. Nós morávamos embaixo daqui bancada. No Alto da Puz. No Alto da Puz. Eu tenho saudade disso. Eu acredito. Eu até falei para minha esposa, uma dessas, vão subir no carro, vou parar lá em Rio Grande. Porque eu quero tirar uma foto, que é guardada em recordação. Tá lá igualzinho, cara. E aí nós jogamos o campeonato de juniores. E aí quando chegou perto de novembro, que o gauchão estava bastante... O seu Dalton já tinha promovido eu, o Sapinho, o Douglas, o Gelson, o Poti, o Baltazar, uns 8 ou 9 jogadores da base. Subiu para o profissional trabalhar. Dalton Menezes. E esse foi o que me lançou no futebol. Esse eu devo muito a ele. Que Deus o tenha, já partiu, mas uma pessoa excepcional, de um caráter, uma pessoa... Mesmo. Tu imagina, Luiz, assim... Com olhar para o jovem. Não tem. Aí começou a colocar nós treinar. E nós vamos jogar contra o Grêmio, profissional. O Catarina, lateral, tinha levado o 3º cartão amarelo. O Hernando Rosa Flores, que era irmão do Luiz Fernando, que jogou no Inter, era o lateral substituto. E eu, como era dos juniores da base, o seu Dalton mandou esperar. Tu vai treinar no segundo tempo, no lugar do Catarina, porque ele está fora, tu vai ficar no banco. Eu bem tranquilo. Normal, sentei lá, esperei. Em casa, o jogo com o Grêmio. Ia ser aonde? No Alto da Puz. Luiz, deu 10 minutos de jogo, o Luiz Fernando foi dar um apoio, deu uma fisgada na perna.
Aí seu Dalto, daquele jeito, pequenininho, com as mãos para trás, virou, olhou para o banco, olhou assim, me chamou. Estava com os coletes brancos na mão e disse assim, bota esse colete, tu treina ali agora, no time de cima, como tu treina e como tu joga, porque tu vai jogar contra o Grêmio domingo. Isso foi uma sexta-feira de tarde. Tu falou Luiz Fernando, mas é o irmão que machucou, né? Foi o Hernani. Ele é irmão do Luiz Fernando, o meio que jogou no Inter. Tá, isso aí. O Rosa machuca o titular. Machuca o titular, o titular estava fora, o substituto machuca, e tem eu só da base, ou um lateral esquerdo, o Barroco para a direita, e o Iverê na esquerda. O seu Dalto não. Vai jogar você. Já avisou ali. Na sexta-feira de tarde, em 15 minutos de coletivo. Treinei normal, fomos para a concentração no cassino, sexta e sábado. Concentrava no cassino? No cassino, no hotel, que era muito legal. Nossa, imagina! Show de bola, era muito bom mesmo. Então, Luiz, ali, eu fiz a minha estreia. Perdemos 1-0, o gol do Delão foi um cruzamento, a bola passou por cima do Cláudio, 1-0. Mas foi um jogo que eu, tranquilo. Certo. Foi a minha estreia. Cumpriu. Tu estreou no profissional contra o Grêmio? Contra o Grêmio. Era De Leon, Paulo Roberto, Paulo César. Mazzaropi. O que foi o Mundial? O campeão. Foi até o Leão jogar. O Mazzaropi foi pro Mundial. O Leão não foi. O Leão ainda era. O Vantuíris, claro, zagueiro. 82. O Paulo César Caju veio depois. Isso o aí. resto do time era todo. Sim. Foi nesse jogo que o Odair, ponta esquerda, se machucou. Olha aí. O nosso goleiro, Claudinho, deu um carrinho, pegou ali no joelho, estourou o joelho dele. Ali terminou o futebol pra ele. Sim. Acho que foi, com todo o respeito, uma maldade muito. Quem tu teve que marcar? Eu marquei o Odair, eu marquei o Tarcísio, eu marquei o Renato. Porque no jogo eles não param num canto. Iam pro teu lado. Cada um, claro, pegaram o guri mais novo, só que a infelicidade é que eu tava na saúde total, né? Imagina! Com 18, 17 anos, 16 para 17 anos praticamente. Botou aquela camisa verde com vermelho. É muito bonito. É lindo. Eu tenho respeito para aquele clube muito grande, como eu tenho pelo São Luís aqui. Tu fica lá depois? Luiz terminou o campeonato, eu tô arrumando as malas para vir embora. Veio o diretor não, o finança, veio da secretaria, digo, estão te chamando na secretaria, digo, o que houve? Fui lá. Aí, na época, era o seu Domingos Escobar, presidente, se não me falha a memória. Digo, tu prepara tuas malas que tu foi convocado para a Seleção Gaúcha. Com um jogo profissional. Mas não é o jogo profissional, foi o jogo, o que eu fiz o trabalho na base do São Paulo. Tinha a Seleção Gaúcha. Seleção Gaúcha de juniores. Fui convocado, fomos para Porto Alegre, era o Paulinho, treinador do Caxias. Certo. Foi Osmarzinho, Sim. Foi pessoal base do Caxias, Inter e Grêmio. Viemos embora, jogamos o Campeonato Brasileiro, aqui em Porto Alegre. Certo. Fui dispensado para casa, e aí eu tive que servir o quartel, em 83. Serviu o quartel, Luiz. Terminou o quartel, fui convocado para a Seleção Gaúcha de novo. Sem jogar um ano de futebol. Tinha vínculo com o São Paulo. Não, meu passe era do São Paulo. Eu já São tinha. Paulo. No momento que eu fui convocado, eles fizeram assinar. E aqui tu serviu aqui no 27? No 27 já sei. Um ano de Quando quartel. Eu estou terminando o quartel, o Flávio Valente me liga de Rio Grande, digo, tu te apresenta amanhã de manhã em Porto Alegre, que tu foi convocado para a Seleção Gaúcha. Nós fomos para o Uruguai representar o Brasil, que o Brasil estava numa Copa para fora, não sei o que era, da base. Sim. E a Seleção Gaúcha representou. Jogamos contra o Paraguai, Uruguai, Chile. Camisa do Brasil. Argentina, camisa da Seleção Gaúcha. Da Seleção Gaúcha. Representando o Brasil. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, mas foi excepcional. E no ano de quartel aqui, ficou jogando no Coringa? Nessa... Não. Eu joguei no Farroupilha. Floresta? Na Floresta. Lá no com Zaico. O finado Nenda. Quem me convidou foi com o finado Nenda. Cara. Nenda, Salomão, Sérgio Louco. Fomos campeões só o ano do título do Ângelo do Vardo. Isso, com o Ângelo Carré. Claro. Eu só não joguei a final porque eu tive que ir para Porto Alegre. Final na Baixada. Na Baixada, tu pode ver a escalação. Eu não joguei. Ali tu não joga. Ali porque eu tive que me apresentar em Porto Alegre. 8-3. 8-3. Então é isso aí. Aí voltei, passei a Réveillon com a família toda. Início de janeiro me apresentei no São Paulo. Aí começou a minha trajetória no
profissional. Já tinha assinado o contrato, já estava recebendo, normal. São Paulo bem organizado. Passou seus perrengues, como todos os clubes do interior. Passa, né? Tu sabe muito bem que tu acompanha isso aí. Mas é uma trajetória muito boa. Do São Paulo, fui emprestado para o União São João de Araras. Tu teve lá. Em 87. 7. Fomos campeões lá, da divisão especial do futebol. Subiu para a primeira divisão. Foi uma experiência muito boa, Luiz. Mesmo? Como é bom tu conhecer todo mundo. Mas imagina. E São Paulo é grande, o futebol é muito rico lá. Que campeonato que esse, campeonato, né? De uma divisão especial. Luiz, tu joga com os melhores clubes, que a base debaixo da Série A. Tinha aquelas cidades potência, né? Estruturado ao extremo. Hoje tem A3, A4. A1, A2, A3, A4. Isso aí. E outra, Luiz, os clubes estruturados. Esse não São João é uma usina onde tem a cidade, onde o campo era dentro da usina. Uhum. Então é uma usina que tem casa para família, tu tem cinema, tu tem tudo que é lazer. Clube de piscina, boate, farmácia, tu tem tudo. Gilberto Almeida, a usina é muito grande. São 3 usinas grandes no país deles. Certo. Aí fui campeão em 87, retornei para São Paulo em 88. 88. Joguei, isso jogando os gauchões anteriores. Joguei o gauchão em 88 e o mesmo supervisor que me levou para o União, me levou para o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que num jogo contra a Ferroviária, eu me machuquei o meu calcanhar. Opa. Fui cortar um lance de uma bola e bati com o calcanhar no chão, que me machucou, que eu fiquei 40 dias parado. Isso é o pior. É a pior, eu não conseguia botar o pé no chão. Então eu cheguei para o presidente do clube, seu Mário, uma pessoa extraordinária, expliquei, seu Mário, eu quero ir embora, quero voltar para o Sul, porque eu não vou jogar. E eu fiquei realmente 90 dias para poder me recuperar. Calcanhar. Voltei para São Paulo para poder me recuperar. Sim. E aí ele, muito sentido, com uma pessoa muito boa, disse, olha aqui, eu ficava, se fosse, não, seu Mário, eu vou ficar aqui parado, recebendo, não acho justo. Isso eu falei para ele sentado na presidente. Certo. Ele me liberou, vim embora. Aí em 89 eu joguei o gauchão e fui jogar o brasileiro no Figueirense, com o seu Dalton Menezes. 89 o gauchão pelo São Paulo. Pelo São Paulo, sempre pelo São Paulo. E 90 no Figueirense. Fui pro Figueirense jogar. Cara. E aí do Figueirense voltei para Ijuí. Certo. O seu Dalton, tu te apresenta em janeiro em Vacaria. Fui jogar no Glória. Glória, 90. Fui jogar no Glória. Joguei o gauchão no Glória, o Glória parou. Sim. Eu voltei para Ijuí, seu Dalton, espera em Juí, que eu vou ver o que eu vou fazer. Uhum. Foi aí que eu comecei a acompanhar o São Luís na 2ª divisão. Aquele jogo sábado lotado, aquilo lotado, era a coisa mais linda de ver. Sim. Isso é de arrepiar. Sim. Tu te lembra muito bem que tu trabalha, tu sabia? Sábado de tarde, os caminhos eram na Baixada. Isso aí. 1h30 da tarde, aquilo estava lotado de gente na frente. Isso aí. Aí eu, com meus amigos, a gente olhava os jogos. Sim. E no meio desse trajeto, eu encontrei um sargento que eu joguei futebol 7 em Cruz Alta para eles. Eles que com o Guarani estavam falando em ti essa semana lá. Eu digo, eu no seu Dalton não me ligou, estou sem clube. Mas estou tranquilo, só estou virando o ano, o Réveillon, Natal. Dali 2 dias me ligaram. Era o deputado estadual, Pedrinho Westphalen. Isso. Era o presidente do Guarani. Seu Pedro me ligou. Digo, eu ligo lá para casa do meu pai. Eu queria que tu viesse aqui. Tá bom. Vamos então. Mas no outro dia tomei um banho. Foi um amigo meu de cá. Encostamos, chegamos no Guarani. Estava o Pedro, estava o Juarez, o supervisor, mas um outro diretor que não me dá mão. Isso que eu vou te falar é uma realidade. Ele sentou e disse assim, Kiko, o que tu quer para vir jogar aqui? E eu fiz a proposta. Ele aceitou na hora. Mas aquela sim, para ele não aceitar. Para ele não aceitar, porque eu não podia fazer nada sem falar assim com o seu Dalton. Sim. Mas eu disse para ele, tudo bem, doutor Pedro, eu vou conversar com o senhor, mas o seu Dalton vai me ligar, eu tenho que falar com ele. Não, mas tu fala com ele primeiro, então. Mas aqui nós já estamos certo. Aceitou a proposta. Assim, não teve... Nós não ficamos 10 minutos dentro da sala. Nisso, o diretor de futebol
pegou o contrato com o Juarez e botou em cima da mesa. E ele falou assim, doutor, faz ele assinar. Senão nós vamos perder. Não, o Kiko vem amanhã fazer os exames e tudo, depois ele assina. Vamos deixar para amanhã. Falei bem assim como eu estou falando para você. Saímos do campo, quando eu chego em Juí, sentei com meu pai na área, meu pai, eu lendo o jornal dele, tomando um aperitivo. Como é que foi? Eu acertei com o Guarani. Ele, tu tem certeza? Não, só estou esperando o seu Dalton me dar um retorno, ver o que ele vai fazer. Se o seu Dalton não precisar, eu estou certo com o Guarani. Em 10 minutos, encosta um Fusca cinza na frente da minha casa. Ele trabalhava no Banrisul. Ângelo Carré. Tu já pensou? Tu vê como é que as coisas No acontecem. dia. No mesmo dia, eu sentado, acertado, Luiz. Sem clube, até de manhã, né? Até de manhã, até o dia anterior, sem clube. Esperando a resposta do Glória. Chamando do seu Dalton, só me dá uma definição. Estacionou o Ângelo. O Ângelo, só o Ângelo. Como nós tínhamos jogado junto. Tá, não. Claro. E eu queria falar contigo, não tem problema. Fui lá abrir o portão, sentou na área do lado do meu pai, apresentei o pai. Eu digo, o São Luís está montando um time. Não abre mão de tu jogar em casa. Que São Luís? Aí eu disse assim, Ângelo, acabei de sentar com o Guarani. Ele, não, tu pode esquecer. Tu assinou o contrato? Não, então tu não assinou com ninguém. E pode deixar que o seu Dalton eu falo. Se aquele jeito do Ângelo, sempre resolve. Tudo ele resolvia. Isso, né? sim. Era tudo com ele. Então, como amizade. Tu disse quanto o Guarani tinha te oferecido. E aí eu disse, eu já desci acertado o salário e as luvas. Não, já só estou esperando o seu Dalton me ligar para ver o que ele vai fazer. Não. Com o Dalton eu falo. Com o Dalton eu falo e a gente quer que tu vá lá amanhã de manhã na secretaria, eu e o Bagete, para falar contigo. Aí eu olhei pro meu pai bem tranquilo, só coçou a cabeça, não falou nada. Eu digo, então tá, amanhã cedo eu tô lá, 8h30 eu tô lá. Não, vai 9 horas eu tô lá então. Sentou com o Bagete e o Ângelo. Não, mas aí sentei, ele foi embora. E o meu pai, uma pessoa muito calma, Luiz, muito calma, disse assim, e o que tu vai fazer? Eu digo, não sei, vou primeiro botar minha cabeça em ordem, que eu tô sem rumo agora. Sim. Bagete e o Ângelo daí... E tu tendo que decidir isso... Isso, Luiz, isso era 6 da tarde. Tu imagina, eu até meia-noite sentado, pensando o que eu ia fazer. Eu dei a minha palavra por um clube. E o pai não interferia? Não, meu pai nunca. Olha só. Meu pai acompanhou aonde eu tive, foi em São Paulo, foi me ver onde pôr. Nunca ele disse assim, faça isso, faça aquilo. Uma coisa eu digo, tu seja só correto no que tu faz. Eu digo, tá bom então. Isso aí. Então vou seguir a doutrina, tá ótimo. Beleza. Bom, no outro dia de manhã, 15 das 9, eu estava na frente, já estava o Bagete, já estava o Anjo. Eu não me lembro se o Casarim estava. Era tudo o Paulo Costa, que eu me lembro. Aí me apresentaram o Bagete, porque eu não conhecia o Bagete, só conhecia o Anjo. Né? Sim. Sentamos na sala. Isso para jogar 91. Para jogar em 91. Tá, só para a gente contextualizar. A final de 90 para 91. Historicamente, isso aí. E aí o Bagete disse assim, bom, Kiko, assim, o Ângelo falou muito bem de ti, em relação ao teu trabalho e tudo. A gente quer que tu fique com a gente aqui. Eu disse, mas, presidente, eu acertei com o Guarani, o que eu faço? Ele, tu me desculpe, tu é de Juí, tu não é de Cruz Alta. Isso ainda me falou. A rivalidade. Era muito, tu sabe muito bem. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pro doutor Pedro, eu vou cancelar, e depois de eu ligar para ele, eu venho aqui para nós acertar. Então tu faz isso. Liguei para o doutor Pedro. E eu não consegui falar com o doutor Pedro, eu falei com o diretor do futebol. E o Juarez, o que era supervisor, brabo, disse assim, eu não me lembro o nome do diretor, sério, eu não me lembro mesmo. Sim, também. Eu digo, eu estou abrindo mão, estou pedindo desculpa. Sim. Eu estou abrindo mão porque eu vou ficar em casa. Fui convidado para jogar no São Luís, está montando um time muito bom. Eu peço perdão, desculpa você, mas não vai dar para ir. Eu vi que esse cara bateu na mesa e ele gritou, eu falei para assinar o contrato. Isso aí. Foi a minha salvação. Sim. Então, voltei para Juí, falei com a Bagete, acertei. E era para ser, né? Era para ser. Eu acho que era, porque
Fizemos um trabalho, acho que extraordinário, né, Luiz? Quantos anos de sequência? Foi 9 anos. 9 anos, cara. Um ano que eu fiquei fora, que quando eu tive meu atrito com o Mero Cavalheiro, que eu fui emprestado para o Brasil de Farroupilha. 94. Isso. É 94. É, 94. Foi uma lástima, eu senti muito, Luiz. Foi muito doloroso para mim. Porque tu, um jogador do clube... Eu fui o jogador em 2 anos melhor da posição de todo o estado. Independente de dupla Grenal. O cara chama de tu foi convocado para a seleção gaúcha profissional. E o cara veio e fez o que fez comigo. O meu sentimento é que nenhum... Que era aquilo? Disputar a força, o quê? Cara? Não, ele trouxe o Martins e o Ijuí. Tá. E eu me dava demais para os dois. O Ijuí tu conhece muito bem. O Martins é uma pessoa extraordinária. Também mesmo. E ele falava aqui, eu não sei o que... Dois queridos. O que ele tem contigo? Eu digo, eu não tenho problema, gente. Vamos trabalhar. Só que ele fazia assim, Luiz. Ele botava o pessoal no coletivo e não me botava no time de base. Ele botava faltando 5, 10 minutos para coletivo. Tu imagina um sentimento, tu 2 anos jogando e o cara de uma hora, sem ter uma razão, eu perguntei para ele. Um dia, quando eu fui pegar meu material, eu disse assim, tu não dá a caixa pro fogão? Tu não dá a caixa de material, por que você não falar com ele? Eu digo, mas é com você mesmo que eu preciso falar. Quando nós entramos na sala, aí eu falei o que eu tinha para falar para ele. Eu digo, você não pensa que você vem aqui, você é um treinador, tu está te promovendo. Tu vem da base do Inter. Ninguém te conhece. Agora tu vem aqui prejudicar um jogador, uma coisa que eu nunca fiz nada para você. Eu sempre te respeitei. Olha o que tu está fazendo comigo. Tu me bota 10 minutos para fazer um coletivo. O pessoal que está trabalhando, que te conhece, está sentido e chateado. E eu nunca faltei com respeito com ninguém, nem com... Mas tudo bem. Tanto que eu fui embora. Fui para o Brasil. O time de 91, só para a gente não chegar já em 94. O Jânio era o polaco, Caçulo, Neymar e eu. João Luiz, Betinho e Negrini. Meio de cama, esse aí não vai existir outro. João Luiz com 35 anos. Eu nunca vi dar câimbra nele. Hoje corre 20 minutos com câimbra dentro de campo. Tomei desculpa. Ele já estava largando. Largando, correndo pelo Negrini e pelo Betinho. Mas pela criatividade do Betinho, não deixava o Betinho voltar. O Negrini já andava mais. Ajudava um pouco. Mas ele é o que cobria todo mundo. Aí veio o Solizo, o Marco Antônio, o Café, isso. E o finado Edmundo. Depois veio o Cícero. Ponta esquerda. O Ciro, perdão, isso. Que time esse? Era muito bom. Nós jogamos, aonde tivesse que jogar, ia ser complicado. E jogava bonito. Era bonito. Era muito. Hoje é muito diferente. Hoje tu vê muita coisa. Tu não vê evolução no futebol. Hoje tu vê a Europa crescendo e o Brasil regredindo. E o Brasil sempre foi evolução no futebol. Sim. Olha... Ficavam para trás, né? Copa do Mundo. Se tu olhar a nossa seleção, tu já vê tudo. Aí nós vamos entrar num assunto... Não podemos. A gurizada nem jogou aqui, né? E eu acho que está muito interessado em jogar videogame na concentração. É isso aí. É o que eu digo, o trabalho... Nada contra o videogame ali, ó. Ali, ó. O nosso Speed Racer ali, ó. É que hoje tu não vê, Luiz. Tu não vê um trabalho de base. Hoje tu não vê um lateral de base, um meia esquerda de base. O futebol está carente dentro do Brasil. Olha os laterais que nós temos. Qual lateral chega numa linha de fundo, cruza uma bola para um centroavante fazer gol de cabeça? Cafu e Arce. Luiz Carlos Vinck. Tu tem que reconhecer os caras. Alfinete, tu tem que voltar. Isso. Homem, o centroavante não faz gol de cabeça. Hoje é raro. Eu estava olhando o jogo do Grêmio, o Grêmio e Ipiranga? Ipiranga, gol de cabeça do zagueiro. Sim. O lateral esquerdo cruzou 6 bolas, 5 no chão e acertou aquela. Como é que tu vai numa arena, no Beira-Rio, não saber cruzar uma bola? Reinaldo. Então não é no geral. Então, mas aquele nosso time 91 foi excepcional. Algum jogo assim que pra ti é marcante daquele 91? Em 91, o jogo que mais foi marcante foi o jogo com o Internacional, a decisão. Nós perdemos o jogo. Aqui 0-0. Aqui que o Ciro acertou a trave aos 45 do segundo tempo. Nos daria uma chance de alguma coisa. Sim. Pelo menos pênalti. Tá.
Então foi um jogo lá muito bom. Olá. Lá foi muito bom. 2-0. Perdemos 2-0 por falha nossa. Sim. Tanto que quem fez o gol de cabeça foi o primeiro gol. Cuca. O Cuca de cabeça. O Cuca foi de falta. Bonamigo e Cuca. Eu acho que foi Bonamigo de cabeça. Agora não vou lembrar. Eu também não tô lembrando. Mas eu sei que o Cuca fez um Não, gol. o Simão de cabeça. Simão de cabeça. E acho que foi o Cuca de falta. E quem rateou na cabeçada? Como é que Naquela cabeçada foi o João. Eu acho que foi o João. Sim. Porque cada um tinha o seu... Porque assim, ó, cada um marcava o seu até o final. Tinha isso. Tu não acompanha. Hoje tu acompanha a bola. Por isso que eles tomam gol o Inter tomou gol de cabeça. Tu sabia quem tu ia ter que marcar. Independente da altura e tamanho. Isso era com o Cassiano. Isso é o Cassiano. O Cassiano, tu marca esse. E porque nós era... O Neymar era alto, mas não subia bem. Aham. Era o mais baixo, mas subia 1,10 m de altura, deixando. Então ele já, Kiko, esse zagueiro é teu. Tá. O outro é do Caçu. E o resto você divide. E foi uma falha, uma cabeçada de mínima coisa, tomamos 1-0. Mas jogando sempre de igual para igual. Acho que é daquela que o cara vem correndo. Isso, né? Cabeceando. É difícil de pegar. Não tem como. Para defesa. Agora, esse jogo e o jogo do Grêmio que o Gênio pegou pênalti. Sim. No Olímpico, eliminaram. Ganhamos 1-0, gol do final do mundo. Sim. Ali o árbitro fez uma barbeiragem com nós. Mas eu falei pra ele, digo, se tu tá errado, o Gênio vai pegar, e o Gênio pegou. Ei, cara. Porque quem bateu foi aquele que veio, o Alcino que veio do Flamengo. O atacante. Isso. Acho que foi ele que bateu, o Gênio defendeu. Cara, eliminaram o Grêmio no Olímpico. Que coisa mais linda. Não tem coisa mais bonita no mundo. Nossa, cara. É o que hoje tu tá vendo, o Água Santa em São Paulo com o Palmeiras. É. Boa comparação. Com todo o respeito. Sim. Mas nós jogávamos de igual para igual. Isso aí. Seja onde for. Bom, a nossa estreia com o Branco de Erechim foi, patamos lá, deixamos de ganhar, normal. Porque eu marquei a primeira vez o Paulo Gaúcho. Foi ali que comecei a marcar ele. Tu vê, cara. Quem era o mais difícil de marcar naquele período, em Gauchão, Kiko? Tu tinha o Paulo Gaúcho, que era muito bom. Tu tinha o Renato, que era bom. Tu tinha um monte de ponta direita bom. Tinha, né? Tinha. E olha, eu gramei com algum. No próprio Alcindo. Juro, Luiz, eu gramei com algum dentro de campo. Mas uma coisa, a minha virtude, a minha marcação era muito forte. Eu ia dizer, ele não levou, né, Kiko? E nunca dei um pontapé a ninguém. Não precisava? Nunca. Eu tinha forte. Chegava. Eu tinha forte. O Maurício do Inter também. Pô. Sabe? Os caras grandes demais. Tudo maior que eu. E ninguém dava nada, igual lá. Né, mas tudo bem. Não deixava chegar. A minha antecipação era muito boa, a minha impulsão era muito boa, a minha arrancada era muito boa. Saltava 1,10. 1,10 parado. Quando eu embalava em 4 passos, eu passava disso. Bom, tanto que eu subia meio corpo acima do Maurício, ele subindo a cabeça. Já pensei. E aquele moreno, de 1,90 m quase. Grande, cara. Porque ele no jogo com o Twitter, que eu achei interessante, que a primeira jogada ele me levou para ele, me cortou 2 vezes. E eu levantei o braço e disse, foi a última vez que tu fez. Aqui foi. O que tu disse pra ele? A última vez que tu fez isso no jogo. E foi a última vez. Mesmo. Tanto que no segundo tempo ele foi substituído, quando eu dei um carrinho, ele caiu, mas não peguei ele. Sim. E ele fazia assim, os caras, te lembram que vinham na torcida e mexiam. Aquele tempo era excepcional. Falando nisso, jogar de lateral sempre perto da massa, escuta tudo, né? Tudo. Ou apaga e não escuta nada? Não, escuto. Tu escuta. Tudo. E aí, fora de casa, cara que não... Tomar pedrada. Cobrar lateral. Porque hoje é uma barbada, vamos combinar, né? Se o cara tirar uma pipoca, para o jogo. Nós fomos jogar o Bagé, eu ia cobrar lateral, os caras me davam pedrada, eu cobrava dentro de campo para reverter, para não tomar pedrada. Batia de dentro de campo? Batia dentro de campo para poder reverter. E o Cassiano, ele jogou não tem que fazer, uma pedrada mesmo. Subiu na tela e jogava. E lá em Bagé aquilo assim, ó. E o clássico com o Guarani? Foi bastante pegado. Marquei o Teixa, tem outro ponta direita, um gurizão que jogou, acho que não é Sandro. Marcelo, marquei. Tudo guri bom, jogador bom. E tu tem que marcar, não dá pra dar um vacilo. Mas aqui em Ijuí, a turma da geral era a tua, né? Eu tenho um carinho, um respeito muito grande dessa torcida. Que era aquilo, né, Kiko? Verdade mesmo. Eu tenho respeito para essa torcida. Essa geral era fenomenal. Que fenomenal.
Passa ali e volta, passa um filme. Mas, Deus... Não tem ido, né? Não tenho ido. Porque as 2 vezes que eu fui, eu sentei na arquibancada com o Arthur, e quando o lateral errou o lance, o cara gritou, bota o Kiko. Eu disse, pá, gente, passou a época, sim, deixa o rapaz trabalhar. Sim. Eu assim, fiquei 15 minutos no campo. Toda hora é a mesma coisa. Não, eu vou embora que eu não vou poder olhar o jogo. Ele vai ficar gritando o tempo todo, com todo respeito pelo carinho que ele tem por mim. Claro. Só que não passou meu tempo. Se sentiu constrangido ali, Kiko. Eu já fiz a minha parte. Sentiu as dores do lateral, cara. Porque ele está trabalhando o rapaz. E um não vai ser igual ao outro. Cada um tem o seu momento. A sua fase boa, seu momento ruim. Eu, graças a Deus, Luiz, eu não me machuquei e eu fui assim, dentro da minha carreira, dentro do São Luís, fui normal o tempo todo. O trabalho bem feito, sempre sério, tranquilo. A única coisa que eu passei foi com o Homero Cavalheiro. Sim. Que bom, ele me botava eu treinar domingo, para poder treinar separado. Tu sabe, isso eu tinha apagado, cara, não me lembrava. Eu treinava com o professor Marcos, que depois foi para a Arábia. Marco Freitas. Esse. E ele me disse assim, Kiko, tu não desiste de treinar. Eu vou vir aqui contigo. Domingo de manhã ele estava comigo lá, eu dando volta, tiro de 400 metros, sozinho, Luiz. Sozinho por causa, até hoje eu não entendo por quê. Quando é que tu ganha a braçadeira, hein? Quando o Caçula foi pro Atlético Paranaense, sim, dentro daquela turma que o Neymar já tinha saído, Bolinha, todo mundo. Veio o Jaime, veio o João Batista, não veio outro zagueiro que veio um moreno, como é que é o nome dele? É um baita zagueiro. Boni. Antes do Boni. Não, o Boni veio. Boni vem com o Perondinho. Isso, que aí eu fui emprestado, que morreu do mundo até afogado. Quando é que tu chega, gringo, diz o Perondinho, não conhecia. Isso foi. Ainda bem que o Sérgio é advogado. Baita zagueiro, porque Boni. O Boni, eu tinha acompanhado o Boni. Sérgio Márcio. Eu tinha acompanhado o Boni quando o Boni estava no Paraná. Que ele foi convocado para a seleção brasileira de base. Foi campeão do mundo. Era muito bom, né? Muito bom e uma excelente pessoa. Gente boa demais o Boni. O Sérgio Márcio também. Foi o Sérgio Márcio? Isso. Aí, zagueiro pela esquerda. Aí eu fui, não entendo que deu problema, fui embora, voltei, contrataram o Luiz Freire. Primeiro, Gasperim. Que por motivos de 2 jogadores, demitiram o Gasperim, foi a maior covardia que o fez a direção. Foi. Isso eu falo, porque eu conheci o Gasperim no tempo do Glória. Falecido Gasperim. A pessoa, o atleta e a pessoa. Jogador derruba treinador, então. E foi os duas pessoas que depois deu uma reunião muito grande nossa lá embaixo. Que aí o Caçula botou os pingos nos i e falou, quem derrubou foi tu e tu, que trouxeram o Cacau. Foi outro, com todo o respeito, eu não vou falar. O 8-0 à esquerda dentro do São Luís. Foi 2 treinadores, Homero Cavalheiro. Chegou o Cacau em seguida, é verdade. Não, no outro dia chegou o Cacau. E eles derrubaram mesmo. Com o Cacau, agora eu vou lembrar, vocês fizeram uma greve com a imprensa e tu não se aguentou e teve que me dar uma entrevista e disse assim, tu me desculpa, eu não posso falar para não furar o esquema da turma. Isso que com toda a credibilidade que crise. Eu acho que perderam em casa pro Santa Cruz. Isso agora, mesmo. Meu Deus, cara. Porque tu não tem, porque tu não tu tá perdendo, tu tem que receber aquilo, tu tem que saber aceitar. Porque quando é para receber elogio, melhor em campo é muito bom. Vai ganhar um jantar, porque é melhor em campo. Que coisa. Não, mas tá ruim, tá ruim. Então tu tem que respeitar o profissional que está no lado de lá, que é vocês, e saber respeitar ainda. E as lideranças eram ali, tu, o Caçulão era líder. Jânio, é muito forte. Mas tudo dentro do melhor pro grupo, e pro clube. Nunca foi nada de... Aí trouxeram o Cacau, deu toda aquela, fizemos uma reunião atrás lá no paredão, acho que vocês estavam no campo, lá perto do muro.
Tá. E ali foi botado os pingos nos is. Da saída do Gasperini. Do Gasperini. Boa parte não queria. Ninguém queria, só os dois que fizeram isso. Puxa vida. Eu até, particularmente, eu te dou os nomes, eu não posso falar. Porque, não, mas seria... Entendeu, amigão? Eu não quero ser antiético em relação a ele. Mas era gente influente, né? Muito amigo dele, muito amigo dele. Não era, porque... Tanto que derrubaram, fizeram uma injustiça com o Gasperini, que eu achei que foi muito grande. Nós achamos, né? Estava bom o grupo, o Gasperini normal, uma pessoa extraordinária trabalhando. Da noite pro dia foi mandado embora. E ali tu passa também períodos de... Aí o Caçula saiu. Sai o Caçula. Saiu o Caçula, saiu e a Jânio. referência é o Kiko. E como era um jogador de casa um pouco mais sério, um pouco mais experiente, não que os outros não eram, mas da casa, veio o Luiz Freire. Certo. Aí veio o Luiz Freire, começou a conversar. E aí eu já vinha jogando de lateral, já estava meio cansado, sabe? Aí eu fui falar com o Luiz, tu vai ser meu capitão. E vem pro meio. Mas eu não posso te botar de zagueiro, porque eu tenho 4 zagueiros. Tinha o Sérgio Márcio, tinha o João Batista, o Jaime, e mais um, não sei se era o Fábio ainda. Eu digo, mas tudo bem, eu vou fazer assim, Luiz. Tu me deixa a forma e bota meio. Eu vou treinando. O dia que tu achar que eu posso ficar no banco, mas vou ficar junto contigo. Precisar de mim, eu vou estar ali. Que aí o Biga tinha subido pro profissional. O Leandro Biga. E ele começou a fazer uns amistosos, nós fomos fazer em Carazinho. Certo. Eu vou te levar, mas não sei se não tem problema. 5 minutos de coletivo. De jogo treino. Jogamos aqui na Baixada com o de Santa Maria uma quarta-noite. Ele me botou faltando 5 minutos. Fui lá, corri 5 minutos. No outro sábado, era com o pessoal do Carazinho. Ele foi com o Biga. Eu digo, vem cá, me chamou. Entra lá, pelo amor de Deus, entra lá e me joga um pouco. Porque eu preciso de ti. Depois eu vou ver o que eu faço contigo. Porque eu não aguento olhar aqui parado para mim. Já pensou? E eu entrei, 15 minutos joguei. Terminou o jogo, beleza. Se apresentamos na segunda de tarde. Ele disse assim, eu preciso falar muito contigo. Entramos eu e ele pro campo. O Luiz é outro cara que precisa conversar com ele, Luiz. O cara é fenomenal mesmo. É uma pessoa de um caráter. Verdade. Mas sabe... Convivi o dia a dia. Aí ele falou assim, eu matutei. Eu vou te botar, nós vamos fazer 3-5-2. 3 zagueiros, alas dentro. Tá bom. Já pensou, Paulo Baio fluindo, os Jacksons que estavam, na época, mas essa época. E eu comecei a jogar de terceiro zagueiro. Já pensou? Mas não. Ele é inteligente, o burro sou eu. Eu marcava o ponta igual. O Sérgio marcava o centroavante. Quem saía lá era tu. Era eu. Aí depois que eu comecei a correr, que eu fui falar com ele, ele começou a rir. Sou o líbero. Que é líbero? Tu é lateral. Eu corria tipo louco atrás dos poderes. Eu digo, tu me engrupiu, brincando com ele. Ele dava risada. Já viu como eu sou inteligente. E aí eu fui capitão e fomos jogando. Fomos aí. Sim. Anos muito bons, outros nem tanto. Nem tantos. Passamos as perreiras também, né? Sim. Passamos muita coisa. Sim. Hoje, eu até vou te falar uma coisa, eu vou falar aqui para vocês. Hoje tá fácil de fazer futebol. Eu vou dizer por quê. Porque hoje tu ganha um pouco da federação para montar teu time. Isso eu vou dizer, nós concentrados, Luiz. Nós ia Bagete, Ângelo, Casarim, Paulo, vendendo rifa, arrumando dinheiro, madrugada, para poder deixar a folha em dia. Vocês venderam ingresso de jogo, cara? Essa foi impressionante. Eu lembro que eu trabalhava no Hora H e a manchete foi, por favor, vá à Baixada. Aquilo ali era o salário para vocês. Daí. Nós fizemos, como está chegando no final do ano, o Caçula reuniu nós todo mundo no vestiário, o Jânio, o Caçula, todo mundo. Não, o Jânio não estava mais. Reuniu todo mundo. E disse assim, nós temos que mandar esse pessoal de fora, que é casado, passar o Natal em casa. Nós, aqui, vamos aguentando o nosso do peito. Estamos em casa. Tem gente que morava lá no norte, lá no Raio do Quarto. Com todo... Isso aí. E família, tem filho, tem tudo. Então, o
criou-se a ideia de vender os ingressos. Chamamos a direção, chamamos o Bajete, o Ângelo, e o Bajete embraveceu. Tanto que o Caçula embraveceu também. Não queria. Foi a primeira briga que eu vi os outros discutir. O Caçula não, senhor. Os ingressos vêm para o São Luís, vai vir para a nossa mão. Nós vamos sair vender para poder arrecadar, porque estavam 3 meses atrasados de salário. Para arrecadar dinheiro. Para poder. Gente de vocês no caixa, nas bilheterias. Tudo, bilheteria no caixa, vendendo. Quem não participava do jogo trabalhava na portaria, no bordeiro, tudo. Então nós temos que vender. Treinava, subia nos carros, eu embaixo para um lugar, eu embaixo para outro. Entrei numa empresa muito grande de Nijui. Eu e o Cristiano Baixo. Foi a maior decepção da minha vida. Receberam um não? Não recebemos nós. Os funcionários querendo vir no jogo e nós sentamos com o diretor, com o filho do diretor, e conversamos. O pessoal quer ir no jogo, assim, nós estamos fazendo uma promoção, queremos pagar o pessoal para poder viajar com a família irmã. Podia comprar os ingressos, desconto do pessoal. Aí. Ele comprou um ingresso só. Opa. Uns 80 funcionários, mais ou menos. Uns 30 queriam olhar o jogo. Sim. Tanto que vieram igual. Sim. Mas saímos tranquilo, fizemos a nossa parte. Vendemos ingressos, juntamos dinheiro, ganhamos o jogo, que era um jogo pelo Campeonato Gaúcho. Jogamos, acho que com o Aimoré, não me lembro com quem aqui. Ganhamos 1-0, 1-0, uma coisa assim. Ganhamos o jogo, que veio um dinheiro dele lá também do clube, para nós ganhar, que eles ganharam e classificaram, que foi aí que a briga do Bajete, que o Caçula trancou o pé. O Bajete que o dia ele desse pro clube de não. Isso já era pros jogadores. Tanto que veio na conta, o Caçula chamou todo mundo no vestiário, tudo repartidinho, iguais para todo mundo. Os guris da base também foram ajudados. Não com tanto, mas mereciam da mesma forma. Sim. Mas como era um solteiro, morava em casa, os pais, deu para aliviar um pouco. Certo. E os guris foram bem compreensivos. Olha aí, cara. Foi muito bom. Isso que tu diz que hoje, né, para um dirigente, tem seus desafios. Lógico. E tal, mas tu já começa com 1 milhão, né? 1.200.000. Tu viu esse ano, o São Luís não precisou antecipar o do ano que vem, porque isso é importante. Ele tem lá. Tem respaldo. Vai ver se o Caxias não antecipou já o 2025, sei lá. Né? Mas é isso. É isso mesmo. Hoje eles têm tem receita para receber. Porque tu pode programar do que tu vai receber. Eles não tinham. Isso eu não tinha tem que como sair atrás de patrocínio. O Bajete, com todo respeito, coitado do seu João Cláudio, se quebrou dentro de São Luís. Isso aí. O Ângelo se arrebentou dentro de São Luís. Eu não aceito, que eu não gosto de escutar as entrevistas de alguns que querem se promover. Não, porque antigamente eles não estavam, não passaram o que eles passaram. A federação, tu te lembra bem. Sim. Por mais que fosse o Emílio, ninguém dava R$1. Não. Tirava mais fácil tirar do clube do que ajudar com alguma coisa. Essa ninguém tira do noveleto, né? Mas porque, Luiz, tu ficar 3 meses sem receber e jogar em Caxias e ganhar um jogo para classificar entre os melhores, nós vamos lá buscar. Isso aí. Gol do finado Moisés. Isso aí. Que depois nós estamos a Criciúma jogar. Isso. Que o Paulo Baia depois foi pro Criciúma. Fizemos um jogo amistoso lá em Criciúma. Nós estamos lá, ganhamos 1-0. Verdade. Entendeu? Lá no Centenário. No Centenário, o gol do Moisés, no rebote, escanteio, o Moisés fez o gol de classificação. Isso aí. E tanto que o Moisés foi para a seleção gaúcha, um grande ponteiro. Eu não sei como não foi tão aproveitado no São Luís, isso que a gente não entende. Que coisa, né? Então é muito guri que foi desperdiçado também. Mas tudo bem. Então nós íamos atrás. O que eu acho, um pouquinho hoje, eu acho que o São Luís tem que se estruturar para ser entre os 4 melhores do estado, no lugar do Caxias ou do Juventude. Tem essa possibilidade? Tem possibilidade. Acho que tem. Aí depois começa a almejar. Está acompanhando esse lance da eleição? Eu acompanho direto. Eu escuto direto. É mesmo? Verdade. Tanto de manhã cedo como de tarde. Tem gente que diz que cobertura de jornalismo esportivo é dentro de campo, é só o treinamento.
E não, ali acho que a gente resolve. O clube é uma empresa, é uma cara. vida. E tá mobilizando um monte de gente, o pessoal falando dessa eleição. Tu acompanha mais, eu só escuto no rádio, Sim. né? Mas tá pegando fogo. Tá pegando, né? Tem divergências, tem opiniões diferentes. Isso. Tu tem que saber Mas aceitar. é bom. Um tem que saber aceitar outro. É Isso. bom tu ter a concorrência. É. Porque ele é nem fácil só tu entrar lá e... Exato. Não. Claro, Isso é imagina, não, é impensável que na época de vocês fosse aparecer duas chapas. Teve um ano que o saudoso Nilo Schirmer eu acho que aí foi. não apresentou a é. chapa, né? Acho que os parceiros acabaram não confirmando. Mas no mais eram 2, 3, era o Paiva sentado com o Bagete, o Ângelo e o Paulo Costa e a Assembleia aberta mais uma semana. Finado Bôneman também. Muita gente. Seu Bêneman, isso. É verdade. Pessoa também muito querida. Cara. Todo dia no estádio. Ele não tinha maldade, nenhuma. Ele é meio seu treta, né? Assim. Isso aí. E tu vê, né? E não era muita gente na direção, né? Não. O Ângelo era diretor, contratava, descontratava. O Magete autorizava e corria atrás. O Casarim também ajudou muito. Teve o tempo dele. O Casarim também. O Paulo Costa, incansável a vida toda. Casarim gosta que eu conto uma história que ele não lembra, que eu fui lá ele trabalhava na Chevrolet. Eu fui lá cobrar ele de um assunto lá, que estava com o salário atrasado, e ele me disse: eu não acredito que tu veio aqui falar disso comigo. Impressionante. E acho engraçado agora. Agora tu não grita mais comigo, Casarim. Na época tu gritava. Mas eram tempos muito duros. E aí te ouvindo falar em 3 meses de salário, imagina hoje atrasar ou não acertar aquele prêmio da Copa do Brasil. Eu escutei tudo isso. Meu amigo, eu vou dizer... não queira saber. Luiz, eu me sinto envergonhado quando escutei aquilo dos jogadores. Receber a quantidade para permanecer e para classificar é excepcional de grande, é muito bom. Porque nós não tínhamos isso. Não tinha. Nós vestia a camisa mesmo. Cara, 3 meses, mas não iam nem caminhar em campo. Mas eu digo no geral, né, Kiko? Eu não estou falando aqui lógico. Pessoalizando. Não é isso. Tu tem compromisso fora aqui muito legal, de casa, né? Entendeu? Sim. Tu tem mercado, tu tem luz, tu tem água. Quando Deus, no problema, que foi candidatos a pedir para mim tirar a ação, eu perguntei para os dois: tu passou o Natal, o aniversário do teu filho, sem poder dar um presente para ele? Tu perguntou para mim se a minha conta de luz, se eu tenho comida na mesa? Vocês não vieram para isso. Que com 3 meses atrasa tudo, tudo não tem condições. Né? Mas tu tinha que estar no campo, não adianta, é o teu trabalho. Bah. Nós se reuníamos, vamos trabalhar. Chegavam conversar sobre isso, tudo. Gente, vamos parar. Tu entra dentro do vestiário, o papo é o mesmo. Nada. Aí a gente mandava esperar, não ia para a secretaria nada. Então a dificuldade era muito grande. E eles botaram o peito, isso não é brincadeira. Bah. Hoje é fácil tu criticar. Não, antigamente a ação da justiça, mas claro. Sim. Se o São Luís tivesse aquela por 1.200.000 por mês, tu calcula que time não faria. Sim. Tu ganhou muito na Justiça do Trabalho? Não, eu fiz um acerto para poder o São Luís bem pagar. Fez eu baixei, baixou. Baixei. Já com o Sadi, com essa turma? Com todo, eles estavam na turma. Eu baixei bastante. Tu veio no valor deles? Veio o que eles me pediram, eu vim. Ou seja, perdeu dinheiro, tu não recebeu tudo que tu colocou de trabalho mensal no São Luís. A minha ação passava de 100 e poucos mil. Sim. Eu vim aqui não embaixo, recebeu isso? Não recebi. Sou honesto e correto. Certo. Mas eu pelo clube, não pelas pessoas. Pelo respeito, pelo clube e pela torcida que eu tenho. Mesmo? Pesou isso? Pesou bastante. Porque, graças a Deus, aonde eu entro, aonde eu passo, tem sempre um. Pô, que saudade de ti. Cara. Sabe, é bom quando o cara te fala isso, te aperta a mão, quer tirar uma foto. Eu digo, mas tu tem que tirar com os jogadores. Sim. Mas, Kiko, é diferente. Já pensou, cara? É bom, eu me sinto feliz. Mas imagina. Tanto quanto o meu filho e minha esposa, vamos em algum lugar, numa festa? Sim. Kiko, tá lá, vamos lá, me aperta a mão.
Isso é importante. Sim, é sim. o torcedor. É um carinho muito grande, então Sim. foi o que ficou. Viu só? Que bacana, que baita depoimento. Me fala de pós daí São Luís. Tu vai jogar amador e segue como se fosse... Bom, a vida toda foi assim, loucuragem, né? Correria. Cara. Então, Rogério Manta, Sim. somos amigos de tempo de quartel, de 30 e poucos anos. O Manta joga em tudo que é lugar. Continua. Continua. Aí quando Vocês são do mesmo ano? servimos junto, em 83. Vocês são 64? 64. 64. É. E aí o Manta disse assim, ó, vamos jogar em Giruá. Os caras vão fazer isso, dão isso. Tu Vamos. parou com que idade? 33. Por? Não quis mais. Não doía nada. Quando eu vim do Passo Fundo, eu não quis mais. Sim, mas não doía nada. Joelho, não, tornozelo. tudo normal, tudo normal. Tudo Eu normal. não quero inteiro, mais. Nunca operei joelho, nunca operei nada. Porque depois do São Luís eu fui pro que eu abandonei mesmo, que eu não queria mais. Passo Fundo. Porque aí quando eu não quis mais, me liga o Leocir. Como ele tinha me levado para o Brasil de Farroupilha quando eu briguei com o Mero, ele disse assim, ó, preciso de um zagueiro aqui, o presidente Rodrigueiro quer falar contigo. Eu digo, não. Abandonei, vou ficar em casa com a Luciana e o Arthur, eu tenho que ver a minha vida agora. São quase 20 anos. Não, eu preciso de um zagueiro. E aí o senhor Rodrigueiro me ligou. A proposta foi muito boa, Luiz. Bah. Que eu sentei com a Luciana e disse assim, ó, eu tenho isso lá, 1 ano, e tenho um início de uma trajetória, largar tudo e começar do zero. Mas para mim não tem problema nenhum. Tiver que trabalhar de ajudante pedreiro, eu vou me virando até me formar em alguma coisa. Porque eu não terminei o 2º grau, estava no 3º, eu não terminei. Foi até o 3º. Foi e parei. Lá em Rio Grande, imagina. Não, aqui eu terminei Aqui? e não terminei. Tá, mas fez boa parte do ensino médio. Mas falta igual. Aonde estudava, Kiko? Eu comecei no Polivalente. Tá. Aí fui estudar em Rio Grande. Certo. E aí fui lá perto do Antonella, tem aquela... não me lembro, negócio do 2º grau inteiro. Ah, o SEG ali, Isso. claro. Quando eu estava terminando, aí me atrapalhou algumas coisas, aí eu tive que parar. Ia bem, gostava? No colégio ninguém gosta muito, né? É um e outro. Eu vou estar mentindo para todo mundo. Eu não posso mentir. Tá bom. Não, com todo respeito. Cada um tem uma... Mas no primeiro ano ali, de pequeno, ia beleza. não, ia tranquilo. Tá. Lá em Rio Grande... Precisava o pai ou a mãe puxar Não. Tá. Luiz, é interessante que fui a Passo Fundo, me acertei com o Passo Fundo. O presidente Rodrigueiro é uma muito boa pessoa. E aí nós classificamos entre os melhores do estado. Depois de 15 anos, o Passo Fundo não classificaram. Fizeram campanha ainda naquele ano. Fizemos uma campanha de fundamento entre os 8 melhores do estado. Depois de 15 anos sem classificar em nada. Tá. Terminou dali, eu fui jogar no Palmeirense. No Palmeirense, que o meu pai morou em Palmeiras. Bah. E o Douglas também morou em Palmeiras. O Jânio estava lá também, não estava? Não, era o Jiboia, o goleiro. E um amigo nosso que morreu de câncer, o Chico, sempre, todo final de campeonato, ele me convidava para jogar em Palmeiras o 2º semestre. E eu sempre prometi, uma hora eu vou. Só que eu tive a infelicidade, ele deu o câncer, morreu. E depois que ele morreu, eu fui jogar. Tu foi jogar lá. Ali eu encerrei. Palmeirense. Foi o último ano, eu digo, agora, definitivamente, eu não quero mais. E aí encontra as parcerias. Aí aqui. voltei para Juí. E o amador, aí joguei em Giruá não, em Ibirubá, joguei aqui no Gaúcho de Braga. Sábado, domingo era... Sábado direto. Que bacana. E quando começa a trabalhar daí? Bom, aí eu Não que isso não fosse trabalho também. Não, mas eu já estava procurando, Luiz. Sim. Eu trabalhei acho que 6 meses no CMD, na prefeitura. Verdade. Com o professor Ria, com o Bidertal, o seu finado Ramon. Então, só que aí como o Valdir, na época, teve um problema lá, com o coitado do Gilmar no salão, fez uma reunião e não queria que eu jogasse mais. Aí eu perguntei, mas seu Valdir, meu trabalho é... O coordenador é verificado, não tem... Todo mundo que trabalhou no CMD jogou futebol. Claro, Riam jogar. Isso. E ele, se tu jogar,
ou tu fica. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos ver. Chegou na sexta-feira, jogávamos Farroupilha e Mauá na Imasa. Domingo de tarde. Sexta-feira eu fui para minha mesa, recolhi minhas coisas, bati minha carta de exoneração e dei para o Rei assinar. E o Rei não queria assinar. Eu disse, não, mas eu vou jogar. Eu ganho mais jogando do que o meu salário na prefeitura. Certo. Isso está me ajudando a voltar à minha vida normal, que tudo que eu perdi. E o Rei não queria, mas teve que fazer. Assinou. Sim. Jogamos domingo, classificamos. Chegou na segunda-feira, me apresentei para o seu Valdir. Infelizmente, não dá mais. Certo. Nisso eu fui trabalhando, o deputado Assis Pernod me encontrou na festa da uva. Ele e o Jean Delanogara, que é um amigo de infância meu, o Jeanzinho. E o deputado me pediu uma mão. Me perguntou o que eu cobraria para fazer campanha. Eu disse, não, deputado, eu quero um emprego para trabalhar, eu lhe ajudo na campanha. E aí ele me perguntou, onde é que tu quer trabalhar? Eu digo, na empresa Sereluz. Tu vê, cara. Ele se elegeu, eu fui, estava na Sereluz e me ajudou, e eu fiquei 20 anos, graças a Deus, dentro da Sereluz. 20 anos. O que tu fez na Sereluz? Eu era montador de rede elétrica. Montar rede, construir rede. E é um orgulho para mim, independente de ter jogado futebol. É uma profissão que eu tenho um carinho, uma adoração. Aprendeu, não sabia. Nada. Tinha a menor ideia do que era. Nada, Luiz, nada. Ia para campo. Verde que nem... E muita gente não acreditou, me deram 15 dias de empresa. Ah, esse cara não vai aguentar o tirão. E eu fiquei 20 anos. Tinha essa aposta? Eu não sabia. Tu nunca fiquei sabendo. Esse cara não vai aguentar isso aí. Me deram 15 dias. Ficou 20 anos. Fiquei 20 anos. Só nisso. E me orgulho disso. Pô. Tenho o que eu tenho hoje com a minha família graças ao meu trabalho. Na Sereluz. Tu bem disse que ia durar uns 3 dias essa conversa e nós temos que encerrar, então, meu tá amigão. Bom, é um prazer imenso. Muito obrigado. Podemos continuar a hora Vai que o ter senhor quiser. parte 2, 3. Tranquilo. Tô muito agradecido. Que bom que tu veio, Kiko. Para mim é um prazer imenso, uma satisfação. Um grande abraço a todos. Kiko, capitão Kiko, Marcos, Arthur, Fabrício, pai do Arthurzinho. Eu também tenho um Arthur e a gente sempre falava sobre isso. Os 2 guris escolheram o caminho do bem e a gente segue aqui também no caminho do bem, ouvindo gente do bem no tempo todo, como diz o vice-prefeito Barrichello no programa do Luiz da Terra Vermelha. Até a próxima.